Olá, está no ar mais um programa No Campo com as Zoetis. E dessa vez falaremos de um tema muito importante, que é o cuidado contínuo dos cavalos. E para falar mais da importância deste tema, recebemos aqui via Zoom, hoje no primeiro bloco, o Chester Batista, médico veterinário e gerente técnico da linha de equinos da Zoetis. Também vamos falar com Vinícius Custódio, ele que é proprietário do Ara JV e da Fazenda São Luís, em Rondônia. E, claro, com o Lauro Martins, zootecnista e consultor técnico da Zoetis. Olá, muito obrigado pela presença de vocês. E olha, eu já quero começar aqui com uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos criadores, que é, a pergunta é simples, né? O que é o cuidado contínuo, Chester? Tudo bem, Devanir, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando para vocês. O cuidado contínuo é um tema muito amplo. Nós vamos falar um pouquinho aqui de vários aspectos do cuidado contínuo. Para começar, vamos falando que o cuidado contínuo é formado por predizer, prevenir, diagnosticar e tratar. E dentro desse campo, então, o animal é influenciado por vários fatores. Um deles, e um dos principais, é o ambiente. O ambiente ele tem muito a ver com o local onde o animal está conectado, onde ele está inserido. E ele, de acordo com ele reage, de acordo com a sazonalidade do ano. Então, conforme a estação, o clima do ano, o animal reage de uma forma. Ele está melhor nutrido, ele está mais mal nutrido, ele sofre maior intensidade de parasitas ou menor intensidade de parasitas. Isso de acordo, então, com a intensidade e sazonalidade do ano. Bom, muito bacana, Chester. E esse ponto que você está falando é de extrema importância, pois o clima realmente é um fator que transforma a forma de trabalhar de acordo com a época do ano. Nessa época que estamos falando agora, onde aumenta muito o volume de chuvas, ainda mais neste ano de laninha, onde em algumas regiões chove acima da média. O que pode acontecer com os cavalos e quais os cuidados que o produtor e criador tem que tomar? Devanir, isso favorece sensitivamente a multiplicação de parasitas, tanto os parasitas quanto as bactérias. E elas necessitam de dois fatores básicos para essa multiplicação, que um é umidade e o outro é calor. Em todo o Brasil, essa época, a gente tem temperaturas acima de 20 graus e tem umidade acima de 60%. Além disso, os animais, geralmente, nessa fase, eles procuram sombra para se proteger, então, do calor, da luminosidade. E esses locais são fontes intensas de parasitas, bactérias, fungos e micro-organismos em geral, que podem habitar o cavalo e deixar ele doente. Então, o produtor precisa controlar os parasitas tanto no ambiente quanto no animal. Isso é fundamental para garantir o cuidado contínuo e a saúde do animal e performance ao longo do ano. Perfeito. Olha, eu sei também que a Zoetis tem diversas soluções para esse tipo de controle. Quando você fala de controlar os parasitas, já me vem na cabeça a verminose, não é mesmo? Sei que a Zoetis tem o Equest. E qual que é? O que esse vermífugo faz, Chester? O Equest é uma droga muito moderna e potente, que ela, além de matar os vermes que atacam os equinos, ela atua por um período muito longo. E o legal é que ela, para precisar uma data, seria em torno de 4 meses. Então tem uma atuação no controle dos parasitas por até 4 meses. Isso é muito legal. Além de todas essas vantagens, acho que tem um adicional, um efeito adicional que seria o controle das feridas de verão. A ferida de verão é uma zão que ataca os equinos de norte a sul do país. E ela ataca nas regiões baixas, na perna, da barriga, causando grandes feridas. Essas feridas são muito feias a olho nu, são extremamente dolorosas para o animal e incomodam muito ele. Hoje, a gente olha muito para o bem-estar do animal. Se for um animal de trabalho e ele tiver uma ferida de verão, como por exemplo, ela não vai desempenhar tão bem porque ele tem muita dor. Eu não consigo encilhar direito, botar minha encilha, então porque ele vai sentir dor. Se for um animal de prova, ele não vai competir, ele não vai desempenhar da forma adequada. E se ele for um animal de lazer, ele não vai estar em contato, em conexão com a família, com o filho, com a criança, se ele tiver uma ferida de verão. Por isso da importância, então, de controle e da importância de usar um vermífugo de ótima qualidade para compor e tratar os mais diversos parasitas, então, fungos que atacam, então, o animal nessa fase. Excelente, chefe. E agora vamos falar um pouco do trabalho das Zoetis no Aras. O Vinícius é pecuarista em Rondônia e proprietário do Ara JV. Me conta um pouco, Vinícius, quantos animais você possui e qual a especialidade que você atua? Obrigado pelo convite. Nós somos aqui de Rondônia, temos
na fazenda, aproximadamente uns 40 animais de serviço, entre burros e mulas, né? No Aras, entre receptora, éguas doadoras e cavalos de competição, entre todos os animais, por volta de 50 animais também. Aqui no Aras, eu trabalho com a modalidade laço de bezerro. Eu mesmo sou treinador, eu sou veterinário, eu faço a parte de reprodução, faço a parte de doma e treinamento dos cavalos, entendeu? E participo de competição também. O nosso projeto aqui é desde a criação desde a criação do começo do negócio, né? Até a parte final, que é treinar e disponibilizar esse animal treinado no mercado. Que coisa boa, que maravilha, viu, Vinícius? Olha, nós vemos que a influência de vocês é grande, não somente no estado, mas percorre todo o Brasil. Agora, para se ter esses animais, você tem que ter muitos cuidados, claro, né? Como que você cuida desses animais aí no Aras e quais os produtos que você utiliza? Exatamente. A gente precisa de todo um acompanhamento, né, e de um tratamento com uma programação. Como eu já disse, eu sou veterinário, procuro fazer o melhor possível para o bem-estar deles e uma melhor performance, né, que é o nosso, como que eu vou falar, nossa principal, onde a gente quer chegar, a gente precisa de uma melhor performance. Então, com isso, eu tenho uma parceria com a Zoetis, e o Lauro, que monta esse protocolo para a gente de vermifugação, de vacinação, e a gente toma todos os cuidados que é preciso para a gente ter um melhor resultado. Tanto aqui no Aras como na fazenda. Na fazenda a gente também tem todos os cuidados com as mulas, com os burros. Lá na fazenda a gente só usa burro e mula para o serviço. E eu acho essencial, e sempre falo isso, a gente ter alimento de qualidade, a gente ter vermifugação, vacinação, porque é a ferramenta de trabalho da fazenda, né? Que normalmente a gente vê nas fazendas aqui, o pessoal não tem esse cuidado. E eu, como veterinário, como criador e apaixonado por cavalo, por muar, por tudo, eu acho que isso é de fundamental importância numa fazenda, o cuidado que a gente tem que ter com eles, porque é como se fosse andar de carro sem gasolina, né? Não tenha dúvida. Agora, ô Vinícius, me diz uma coisa, e tem diferença para os animais aí da fazenda? Porque olhando para a sua tropa, a gente vê que você cuida muito bem dela. Então, tem uma diferença de cuidado, né? Lógico que aqui no Aras a gente trabalha com animais puros, que quanto mais sangue tem, isso assim que a gente imagina, né? Imaginam que é a realidade, quanto mais sangue tem, quanto mais puro mais cuidado necessita. Só que precisamos de cuidado na fazenda com os animais lá do mesmo jeito. Aqui no Aras é um pouco mais, tem cocheira, tem tratador, tal, tem um pouco mais de cuidado. Mas em relação a medicamento e vermífugo e vacina, é praticamente a mesma coisa. Tá certo. Isso é importante, né? Porque são os animais da fazenda é uma ferramenta do seu dia a dia e, claro, e os animais do ar, os animais para prova, isso realmente requer algumas observações. Agora, Vinícius, me fala uma coisa, e seus projetos, os projetos do Aras para 2021? Então, assim, eu tenho um projeto que não é só para 2021, né? Desde quando eu comecei, que é sempre ter as minhas matrizes que trabalharam e produzir animais específicos para o que eu faço, entendeu? Para a modalidade que eu faço, não só para a modalidade que eu faço, mas para o trabalho. Então, seguimos nesse projeto, produção de potros, treinamento, tentando evoluir cada vez mais no projeto de doma e de treinamento, fazer com que os animais fiquem mais dóceis, uma conexão maior com a gente, que é isso que eu tenho trabalhado mais hoje, sabe? Eu acredito que estamos num caminho meio sem volta, para falar a verdade. É isso aí, esses cuidados é extremamente importante, né? E projetos aí para longo prazo. Vamos inserir o Lauro nesse bate-papo nosso aqui. Ô Lauro, conta para nós como foi o início do trabalho da Zoetis,
com o Aras e com a Fazenda? Como é feito esse planejamento? Inicialmente, a gente iniciou fez um trabalho com a Fazenda, então o Vinícius já faz uso do nosso medicamento na parte de bovinos. Então, no começo a gente só tinha praticamente as visitações na Fazenda São Luís. Mas o Vinícius compartilha da mesma paixão que eu tenho para os cavalos, e isso aí aproximou bastante. A gente tem um trabalho diferenciado, tanto no Aras quanto na Fazenda. A gente tem aproximação também com o gerente da Fazenda, que também faz o que a gente pede. Às vezes, assim, a gente sempre conversa por WhatsApp para usar as coisas certas. Então, isso aí foi bom, porque a gente já tinha os calendários sanitários para bovinos, e a gente montou o calendário sanitário para equinos, tanto para a Fazenda quanto para o Aras, e está sempre em constante conversa com o Vinícius para fazer as coisas corretas nas épocas certas, na categorias animais corretas, para a gente ter um desempenho melhor, como ele mesmo diz, e o Chester diz, que a gente fazer uma vermifugação e uma vacina bem feita e desempenha melhor os animais em competições. Pensando no produtor e criador que busca esse cuidado contínuo, e agora, nesse momento, como será o planejamento? Como pode ser feito esse planejamento, Lauro? Para quem nunca fez um calendário sanitário para a tropa e animais de lazer, sempre há um momento de se fazer o planejamento, não é mesmo? Depani, a gente sempre traça um calendário tanto de animais para a tropa, animais de competição, outros e éguas gestantes. Então, cada categoria, a gente traça uma estratégia pensando em Rondônia, que é um estado que chove bastante. A gente tem que ter um cuidado redobrado, conforme o Chester diz, essas feridas de verão. É muito úmido e quente, então a gente traça o calendário de acordo com a região. Pensando em potros, a gente tem potros de 3 a 6 meses, a gente tem que começar uma vacinação logo cedo, para que a gente não tenha problemas futuros com esses animais que vão ser garanhões ou doadoras ou éguas que vão ser vendidas. Então, a gente tem esse cuidado desde pequeno com os animais. E na fazenda, a gente sempre mantém a vermifugação a cada 3 meses, praticamente, para não ocorrer nenhum problema, questões de lesões e ter uma performance boa no campo, porque os animais trabalham bastante. Agora, voltando à conversa com o Chester, Chester, é importante, bom, você citou muito bem esse início do trabalho, ouvimos o Vinícius do dia a dia do Aras, do dia a dia da fazenda, e o Lauro dessa proximidade muito grande com o produtor. Esse conjunto de ações e esse planejamento faz com que não só os resultados de uma fazenda, mas o resultado do Aras atinja os objetivos traçados, né, Chester? Isso aí, não. É fundamental essa sinergia entre os objetivos traçados que a fazenda desenvolve, então, os objetivos do Ara, com a sinergia com o Lauro e com o trabalho que a Zoetis desempenha. Por quê? É somente através desse sinergismo, então, através dessa conexão de trabalhos que a gente consegue entregar um calendário sanitário de forma adequada, uma prospecção de questões sanitárias para os equinos de forma adequada, como a gente tem traçado. Então, através disso aí, isso é fundamental, então, para garantir essa sanidade dos animais ao longo do tempo. Isso é cuidado contínuo. É olhar para o animal, olhar para o animal do futuro. É pensar em fazer uma vacinação, diminuir um tratamento eletivo. Então, um tratamento que eu precisaria fazer na frente, pensando através da prevenção, fazendo isso. Fazendo no vermífugo é diminuir uma ferida de verão, que vai diminuir o desempenho lá na frente. Então, todos esses fatores são extremamente importantes para mim contribuir com isso aí. Agora, Vinícius, a gente sabe que a equinocultura tem uma ação, também uma ação social. E a gente observa você como um jovem profissional, um jovem empreendedor, um jovem produtor com esta preocupação. Quando você fala dos seus animais, você também mostra essa ação num conjunto, no âmbito familiar, cuidados com os seus animais e o sucesso realmente dos cuidados contínuos com toda a tropa, né, Vinícius? Realmente, quando a gente tem esse cuidado com os cavalos, a gente passa isso para as pessoas, para a família. Eu mesmo tenho a minha filha, que sempre está comigo, ela vendo isso, ela começou a ter mais cuidado, começou a ter mais amor pelos cavalos e acaba atraindo mais gente para perto,
é uma satisfação muito grande a gente conviver com esses cavalos. Isso é importante. E a gente sente isso tudo, esses cuidados importantes. Ô Lauro, me diz uma coisa, seguindo também essa linha do que o Chester colocou, o Vinícius colocou, e você está muito na linha de frente com esses cuidados, né, Lauro? Então, esse planejamento é muito interessante porque você observa o desenvolvimento e atingir os objetivos traçados. Isso também, profissionalmente, é uma grande satisfação. É gratificante porque desde o começo a gente implanta esse calendário sanitário com o intuito de melhorar as condições dos animais que tanto o Vinícius compete quanto o pessoal da fazenda utiliza, e você vê os animais desde jovem, a gente tendo a vacinação, a gente tendo uma boa vermifugação, vendo aqueles animais crescerem com saúde, consequentemente eles vão desempenhar totalmente um patamar de performance diferente daqueles animais que não foram tratados da mesma forma. E isso aí, como o Vinícius mesmo disse, tem uma conexão com os animais, e a forma com que ele trata os animais, a forma com que ele faz essa doma racional, da forma que ele desenvolve ao longo do tempo, essa conexão que ele tem com os animais é totalmente diferente do que os outros fazem. Então isso aí tende a ser um conjunto, né? Sanidade, a conexão, todo o manejo dos animais. Isso é muito bom. E a gente acompanha de perto e vê o quão isso é diferente, como isso agrega para ele o trabalho. Excelente, pessoal. Essas informações de vacinação nós trabalharemos melhor no próximo bloco. Vamos continuar falando sobre cuidado contínuo com os cavalos. Quero agradecer a participação de vocês. No próximo bloco, o Chester permanece com a gente. Muito obrigado, Lauro. Muito obrigado, Vinícius. Eu queria agradecer vocês aí das Zoetis, Devanir, por ter me convidado para participar aí. E queria pedir a todos aí que aumentem os cuidados com os cavalos. Nessa era digital, eu sempre falo isso aqui para os meus funcionários, eles não têm WhatsApp, eles não têm Instagram para falar que eles estão sentindo alguma coisa. Então, vamos redobrar o cuidado com eles. Em nome de todos aqui da região, obrigado aí o Chester, o Vinícius por estar junto com a gente aí. E, mais uma vez, vamos redobrar os cuidados com os cavalos aí, porque além de ser uma ferramenta de trabalho, a gente tem que sempre estar junto com os animais aí. Obrigado mais uma vez. Muito bem, nós já voltamos com mais informações aqui no Campo com as Zoetis. Estamos de volta com No Campo com as Zoetis. E neste bloco temos aqui a presença da gerente de produtos da linha de equinos das Zoetis, a Renata Fernandes. E nós vamos também continuar ligados ao Chester Batista, que é gerente técnico da linha. Nós teremos também a participação da doutora Gabriela, ela que é especialista em ortopedia e professora de pós-graduação, com 22 anos de atuação no campo, e também proprietária do Centro Veterinário Gabriela Guenca, e também da Equiplex Cursos, olha só. E um dos temas mais falados hoje é bem-estar animal. E qual é a conexão do bem-estar com o cuidado contínuo dos equinos, Renata? Que legal, muito boa essa pergunta, Devanir. E eu estou muito feliz também de falar um pouco desse assunto. Afinal de contas, cuidado contínuo hoje é um dos temas mais importantes aí para a gente falar quando a gente fala de saúde animal. E respondendo à sua pergunta, eu vejo que o bem-estar, na verdade, ele é uma consequência do cuidado contínuo, né? Então, hoje a gente falou, né, no primeiro bloco ali, o cuidado contínuo ele é composto lá por predizer, prevenir, diagnosticar e tratar. E naturalmente, né, quando do ponto de vista, né, do âmbito de sanidade, quando a gente fala isso, né, do lado da saúde do animal, naturalmente, quando a gente trabalha esses campos, o animal ele está apresentando já esse bem-estar, né? E isso é muito bacana. E uma outra coisa que eu acho interessante, né, quando a gente fala desses pilares do cuidado contínuo, é porque o tratar ele está ali como um último nessa etapa.
né, o último pilar ali nessa etapa. Porque, de fato, né, quando as outras partes são desempenhadas muito bem, né, ou seja, trabalhou bem a prevenção, trabalhou bem o diagnóstico, naturalmente, né, muito possivelmente, pode exigir menos tratamento também. E isso é muito bacana, né? Isso é também um sinônimo de bem-estar. Agora é importante. Agora, Chester, como é possível no dia a dia o produtor e o criador aplicar na prática, o cuidado contínuo para os seus animais? Devanir, o cuidado contínuo ele deve olhar para várias direções, mas uma das principais, então, é a prevenção dentro do cuidado contínuo. Vamos pegar um exemplo bem simples que a gente pode usar com todos o dia a dia dos animais. A vacinação da gripe equina. A gripe é uma doença que todo mundo conhece, está espalhada pelo Brasil inteiro. A gripe ela pode facilmente ser confundida com o garrotilho, que é causado por uma bactéria. Mas se eu tiver uma vacinação em dia, uma vacinação adequada contra a gripe em dia para os meus animais, eu já posso de cara descartar, então, a gripe dos meus animais, sendo que ela tem a mesma sintomatologia, então, no garrotilho. Então, o que eu faço? Eu faço, então, um diagnóstico e um tratamento focado no Streptococcus, na bactéria, no garrotilho, o que vai fazer o quê? Com que eu use de forma responsiva, então, os antibióticos naquele animal e tenha um sucesso de terapia muito maior. Agora, doutora Gabriela, você é uma especialista e professora de pós-graduação e atende muitos cavalos no campo. Sabemos que sua especialidade é cirurgia e sistema locomotor. Para o pessoal que está de casa nos assistindo, é possível, olhando a postura do cavalo, identificar se ele tem algum problema? Sim, Devani. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente o convite aí da Zoetis, né? É um prazer estar falando aqui com vocês. E realmente isso é importante porque a gente sabe que a postura é uma coisa que diz muita coisa sobre o cavalo. Então, muitos potros já nascem com doenças que a gente chama de doenças de desenvolvimento juvenil. E essas doenças se manifestam com desvios de aprumo, né? Tanto desvios angulares quanto os desvios flexurais, né? E isso a gente consegue identificar muito precocemente, né? Assim que esse animal nasce, poucos dias depois a gente já consegue identificar essas alterações e às vezes um manejo simples com casqueamento já poderia resolver essa situação, ou às vezes a gente realmente precisa de uma intervenção cirúrgica para fazer a correção, né? Outra situação onde a postura é muito importante também é a questão das posturas antiálgicas que a gente fala. Então, um momento onde o cavalo tem uma dor e para se proteger da dor, ele assume uma postura diferenciada. Então, por exemplo, se um cavalo tem uma dor na região palmar do casco, ou seja, na região de trás do casco, né, onde a gente chama aí de síndrome navicular, muitas vezes esses cavalos assumem uma posição de ficar com essa mão direcionada para frente, estendida, né? Algumas situações também de patologias de ombro também podem determinar posturas diferenciadas desse animal, né? Também a gente, avaliando dentro de uma inspeção dinâmica, ou seja, vendo esse cavalo andar, a gente também sabe que existem situações de alteração do andamento, né, que pode determinar isso, e também não só pensando no andamento como na postura, mas também no comportamento desse animal. Às vezes um animal que é montado começa a escociar, começa a balançar muito a cabeça, isso pode indicar um problema de coluna, pode indicar um problema, uma embocadura mal colocada, ou às vezes uma lombalgia, né? Então tudo isso é importante, né? Além disso também, pensar que o cavalo como presa, existe um sistema natural de economia de energia para que esse animal fique em pé tantas horas com pouco gasto de energia, tá? Então, na biomecânica, a gente sabe que isso é importante, por quê? Porque esse cavalo, imagina um cavalo ficar, sei lá, 20 horas, 23 horas em pé, né, com gasto energético. Então, existe um sistema de economia de energia, né, que permite o cavalo ficar tantas horas em pé com pouquíssimo gasto energético dessa musculatura. Então, e a gente percebe que o cavalo, quando ele está em pé, ele troca o apoio muitas vezes. Então, ele troca, um pouco descansa no membro pélvico direito, outra hora ele descansa no membro pélvico esquerdo. E
você perceber que o cavalo está mais tempo, né, sem apoio, descansando aquele membro, já é um indicativo de que pode existir algum problema ortopédico, alguma patologia ali, e aí precisa realmente ser investigado por um médico veterinário especialista. Então, tem muitas situações onde a postura realmente vai indicar um problema e já ter uma indicação, sim, para um atendimento. Agora, vejo que é muito importante mesmo olhar para todos os aspectos, desde os comportamentais, os sinais clínicos de doença e sempre diagnosticar precocemente e corretamente. Renata, já falamos aqui das vacinas, dos vermífugos, como preventivos. Sabemos que tem um portfólio grande para tratamento, mas como as Zoetis têm trabalhado nesse lado do diagnóstico? Bom, Devenir, essa é a grande novidade do momento, né? Tô vendo aqui, olha que coisa linda aí. E, na verdade, a gente está em primeira mão, né, apresentando aqui no canal do Criador, mas a gente está trazendo para o Brasil esse produto super inovador, né? Então, assim, é um inovador tecnológico, né, que a gente fala, que é o Stable Lab. O Stable Lab nada mais é do que esse dispositivo aqui tecnológico, né, de diagnóstico portátil, que faz, né, a medição de uma proteína que o cavalo produz quando ele entra num processo de infecção, tá? Então, é basicamente assim, a gente fala que é um biomarcador. O que significa isso? Esses testes rápidos, esses testes sensíveis. Só que a proteína que ele avalia, né, chama proteína amiloide A sérica. É uma proteína ainda pouco utilizada aqui no Brasil para a leitura dos animais, mas ela é a proteína mais confiável que tem para cavalos. Então, com isso, né, com o uso, né, do Stable Lab, o médico veterinário ele vai conseguir tanto diagnosticar, né, se existe a necessidade, né, de tratar com um antibiótico, né, que a gente fala, diagnosticar a infecção. Tá? Ele vai também, se possível, ele monitorar a resposta do tratamento. Por quê? Porque essa proteína, a partir do momento que está tratando, ela responde muito rápido também ao tratamento. Então, o nível da proteína ele cairia. Se ele não cair, significa, precisa mudar o antibiótico, por exemplo. Também é feito através disso. Então, é super tecnológico, inovador e é uma grande novidade aí para o momento. Isso é importante. Nós vamos falar mais sobre o Stable Lab. Olha só, doutora Gabriela, e eu já estou sabendo que você está testando esse Stable Lab e gostaria que você falasse da sua experiência e com outros diagnósticos que certamente você já utiliza. Como essas novas tecnologias contribuem para os seus diagnósticos e no seu uso responsável de antibióticos. Você vê diferença nisso? Sim, eu me sinto bastante honrada de estar participando desses primeiros testes aqui no Brasil, do Stable Lab, né, antes dele ser, inclusive, lançado no mercado, porque a gente sabe que os testes rápidos são uma tendência, assim, mundial, né, e eu acho que vem para facilitar muito a vida do médico veterinário a campo. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma marcação muito rápida, né? Em 10 minutos a gente consegue ter uma leitura e fazer isso a campo, porque em geral, como é que isso funciona? Em geral, a gente tem que atender o animal, coletar o sangue, levar para o laboratório, esse sangue vai ser processado e a gente tem algumas proteínas também que a gente dosa de fase aguda para realmente saber se o problema está acontecendo ou não, mas existe sempre uma dúvida com relação a o processo é só inflamatório e eu só preciso dar uma droga anti-inflamatória, ou eu realmente tenho um processo de infecção instalado e eu preciso entrar com antibiótico. Então, o fato de você conseguir rapidamente fazer esse teste no momento do seu exame clínico adianta muitos passos e faz com que a eficácia do tratamento ela seja muito maior. Então, eu tenho uma situação onde eu preciso realmente saber, não, eu tenho uma infecção, eu já tenho que entrar com esse antimicrobiano. Eu tive uma situação, Chester sabe disso, eu tive uma situação recente, onde um animal de uma propriedade que tinha uma constante hematúria, então, ou seja, o animal ficava urinando sangue, enfim, e a gente tinha um diagnóstico anterior que poderia ser uma intoxicação por cobre, foi feita análise do solo, a gente descobriu que isso tinha esse diagnóstico, mas outros animais foram acometidos, e outra patologia como diagnóstico diferencial seria uma hemoparasitose, uma babesiose, uma ehrlichiose, que poderia
da mesma sintomatologia clínica. Então, como eu fiz o teste, eu consegui determinar exatamente que o processo era uma intoxicação por cobre e não era um processo infeccioso. Então, eu não precisei lançar a mão do uso de um antimicrobiano, uma vez que a gente sabe, como a Renata falou, do uso responsável disso, porque a gente sabe que hoje existem, sim, as superbactérias, a gente sabe que dentro da medicina veterinária ainda existe uma questão de você ter acesso muito fácil a esses antimicrobianos dentro das lojas agropecuárias, e isso induz a uma maior resistência antimicrobiana, que é ruim, né? E a gente sabe que a gente já lida com superbactérias hoje, bactérias que são de difíceis controles, e se a gente puder ter um teste, né, como Stabolab, realmente para saber, não, eu tenho que usar, tá legal, isso tá funcionando, até, sei lá, uma cultura sair, né, um antibiograma sair, que a gente sabe que existem dias, alguns dias desses exames que, de repente, 15 dias você vai ter que aguardar para um resultado desse, e você já consegue, né, trazer, né, um bem-estar para o animal, já resolvendo aquele problema ali, sem esperar tanto tempo por um teste mais específico, mais demorado, né? Então, eu acho que a praticidade, né? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, infecções articulares, que é uma coisa muito comum, como eu trato a ortopedia, então a gente saber se esse processo que está acontecendo dentro da articulação, ele é só inflamatório ou já tem uma necessidade de uma instituição, de um tratamento mais específico com antimicrobiano, eu acho que isso é uma grande, grande vantagem aí do teste. É super importante e economicamente viável, né? Porque já vai o tratamento bem direcionado. Agora, Chester, como é que o produtor e o criador vai se beneficiar desta tecnologia? Devanir, tanto o produtor que tem sua tropa, tanto quanto aquela pessoa que tem um equino para o esporte, para o lazer, é muito importante, em primeiro lugar, que ele busque profissionais que estão atualizados no processo como um todo da clínica, então, se envolve com o cuidado contínuo. A saúde do animal está passando por uma mudança muito grande e os profissionais precisam estar constantemente atualizados. É muito importante a gente não negligenciar pequenas doenças, inclusive nas fazendas, porque elas podem levar à morte do animal. Então é importante que o produtor, o criador, esteja sempre atento, procurando bons profissionais e que cuidem os manejos básicos. A gente falou aqui, então, respeite os manejos, cuide, faça os calendários sanitários de forma adequada, que isso vai gerar bem-estar para os animais, vai prevenir as doenças, você vai conseguir diagnosticar mais corretamente e, quando necessário, tratar com precisão esses animais. E a tecnologia do Stabolab é fantástica, porque ela traz diagnóstico rápido e preciso em qualquer local, inclusive no fundo do campo, lá no Mato Grosso, numa fazenda muito longe, então, da cidade que eu não consigo levar a amostra, eu consigo ter um diagnóstico muito rápido e preciso, um diagnóstico extremamente preciso em 10 minutos. Isso faz com que a tua terapia ela tenha segurança, dá solidez às tuas indicações, não importa o local onde você esteja. Mais uma vez, a tecnologia trabalhando para melhorar a qualidade dos animais e a qualidade do homem do campo também. Agora, Renata, excepcional. Agora, já está findando o nosso tempo. Então, para finalizar, como o telespectador que nos assiste pode saber mais informações desse produto, e que ainda não chegou no Brasil, mas muito em breve vai estar aqui à disposição, né? Sim. Bom, telespectadores, a gente colocou um QR Code, né, e também esse link aí na página de vocês, justamente para se cadastrar, né, se inscrever no nosso site. Lá no nosso site já tem várias informações sobre esse produto. E sobre, né, todas as informações sobre a proteína, né, porque a proteína ela ainda ela está sendo conhecida hoje, né, no Brasil. Ela já existe no mundo inteiro, de diversos estudos científicos, diversos trabalhos, ela já vem sendo utilizada por médicos do mundo inteiro, mas ainda aqui no Brasil a gente ainda não utilizava ela tanto. Então essa tecnologia ela veio justamente para ficar. Então, de fato, entra nesse link, se inscreva para receber as novidades para o lançamento. O Stabolab está chegando no Brasil em breve e que nem aquilo que eu te falei, né, Devanir? Ele veio com esse propósito, né, de trazer a inovação, de trazer a tecnologia, de melhorar a vida, de facilitar o médico veterinário, a vida dele no campo,
né, e cuidar dos animais de uma forma mais assertiva. Né? A gente fala muito que é o quantificar a intuição, né, do veterinário, porque isso hoje é muito importante. Né? O veterinário, muitas vezes, ele tinha lá um feeling, né, de... a gente fala, ele vai, eu acho que nem a própria Gabriela falou, né? Eu vejo que aqui pode ser eu não sou veterinária, né? Mas pode ser um caso específico ali que às vezes ele tinha um feeling que era só uma inflamação, mas de qualquer forma, às vezes ele estava dando um antibiótico porque não sabia ao certo o que era. Perfeito. E até vir o teste lá e mandar para o laboratório e receber, enfim, demorava muito tempo e ele estava lá muitas vezes medicando de forma não necessária também. Então ele vai trazer isso e ele traz também o monitoramento da resposta do tratamento, que também é muito bom, né? Isso, na verdade, que nem você mesmo mencionou, né? Economicamente é muito mais viável, né? O saldo é melhor remediar, né? Porque de fato é isso, né? É mais viável quando a gente já trabalha antecipadamente, preventivamente e tudo mais. O Chester falou, inclusive, o seguinte, ó, uma fazenda lá bem distante, vamos citar aí, um atendimento um pouco mais difícil. Então, muitas vezes, o produtor, o gerente, o administrador tem uma visão. Ele liga para o veterinário e diz, tem um animal assim, assim, assado. Esse é o parecer dele. Agora, com o Stable Lab, já facilita, ele já vai estar com o laboratório no estábulo ali para simplificar. Então, a rapidez é fantástica. Sim, esse ganho, né, em apenas 10 minutos, você ter, de uma forma muito simples, muito fácil, muito prática, isso eu vejo que, de fato, o médico veterinário e o criador, né, isso mesmo, perfeito. O criador, o pecuarista, enfim, todo mundo se beneficiando, porque hoje o tempo, ele é muito importante, né, ele é muito válido, valoroso para todos. Não tenha dúvida. Doutora Gabriela, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial por estar compartilhando conosco e compartilhando com o produtor, com o criador, os seus conhecimentos. Então, muito obrigado. Gostaria das suas considerações finais para o produtor utilizar também a nova ferramenta que vem, tecnologia, para facilitar a vida de todos. Eu também, muito obrigada aí, uma grande honra estar aqui, já comentei, né? Eu acho que realmente isso tudo é muito importante, tá? Eu acho que realmente vai facilitar uma comunicação até do produtor com o médico veterinário. Eu acho que tudo tem que ser sempre supervisionado por um médico veterinário, isso é muito importante, né? Não é uma coisa que vai ser usada aleatoriamente só pelo produtor, porque é uma ferramenta prática, mas é uma ferramenta técnica também, né? Então, precisa realmente de uma orientação aí, como ser usado, né? Em que situações, eu acho que isso é importante, mas isso vai facilitar muito a comunicação aí e a transmissão desses dados entre médico veterinário e criadores. Existem locais que são muito de difícil acesso, né? Para vocês terem ideia, eu cuido de animais em Roraima, eu moro em Brasília. Então, para você chegar a encaminhar um cavalo de Roraima até São Paulo, que é um grande centro, onde a gente teria um centro cirúrgico, alguma coisa, são 7 dias de viagem em barca, balsa, e, enfim, caminhão. Então, assim, em algumas situações onde, por exemplo, na semana passada eu recebi um caso de um cavalo com um líquido sinovial, um líquido da articulação extremamente hemorrágico, o rapaz me mandou a foto. E se, por exemplo, se eu tivesse o equipamento lá, eu poderia falar, não, tira o sangue do animal, coloca aí, faz o teste, e aí eu já ia saber se existia infecção ou não nesse caso, e já poderia antever, né, ou prescrever alguma coisa até a minha chegada lá. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, pensando aí em facilitar a vida do criador, né, do treinador de cavalos, que a gente sabe que lida com cavalos de alto valor zootécnico também, né? É isso aí. Então, eu quero aí agradecer o Chester, agradecer a Renata, agradecer, uma grande honra estar aí com, né, o rei do agro, Devani. Acho que é muito, muito bacana essa oportunidade aí, e precisando de mim, estou aqui à disposição. Isso é sempre importante. Chester, vamos continuar cuidados contínuos com os cavalos. Isso aí, Devaneiro, vamos seguir cuidando. Acho que é muito importante ter uma sequência de trabalho, então, cuidar, prevenir,
diagnosticar caso necessário e tratar com eficiência e precisão para esse uso responsivo dos antimicrobianos, que eu acho que é a grande peça principal que a gente está encampando aí, que seria, dentro de uma ótica de bem-estar animal, usar menos, mas com maior precisão, e dar uma qualidade de vida, enfim, para os nossos animais e conviver com eles de uma forma muito, muito pacífica e muito respeitosa ao meio ambiente. Agradeço a presença, o convite que vocês me fizeram. Para mim foi uma honra estar aqui participando contigo, Devaneio. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos. Renato, parabéns mais uma vez por estar aqui conosco. Parabéns a toda a equipe da Zoetis pelo sucesso e, mais uma vez, parabéns pelo lançamento que está chegando. Sim, com certeza, Devanir. E, bom, obrigada também pela oportunidade da gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento e do que a gente quer transmitir mesmo para todo mundo, né? Sobre cuidado contínuo. Isso hoje é muito importante, que a gente sabe que o reflexo é nesse âmbito, né? Bem-estar, a gente saber que a gente está contribuindo mesmo para a saúde dos nossos animais, e esse é o nosso grande propósito, né? Então eu agradeço muito tudo aqui que a gente discutiu, né? Essa oportunidade da gente falar de todos esses temas. Certo, o programa No Campo com as Zoetis vai ficando por aqui. Obrigado pela sua preciosa audiência e sempre um grande aprendizado. E até o próximo programa.